aos ministros do Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que abre o seu dia, começa contigo todos os dias para nos abençoar, para sermos edificados todos juntos no corpo de Cristo, no reino de Deus. Muito obrigado, Denis, por você nos colocar e nos tirar do ar todos os dias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos segue, que nos honra com a sua audiência. Um grande abraço, um abração do meu tamanho a todos os queridos amigos e irmãos, começando pelo Rio Grande do Sul, subindo para Santa Catarina, chegando em São Paulo, indo ali para Minas Gerais, na região de Juiz de Fora. Um grande abraço, abração ao Bispo Giovanni, um abraço a todos os meus amigos cariocas. Deus abençoe o Rio de Janeiro, terra linda, maravilhosa. Deus abençoe você que está ligado, sintonizado, você que está aqui em Floripa também, onde eu me encontro neste momento, na grande Florianópolis, terra abençoadíssima por Deus. Seja você também tocado hoje pelo Espírito Santo. Vamos fazer um programa renovador, edificante, com a graça de Deus, para sermos todos nós renovados e abençoados e mais curados ainda, em nome de Jesus, tá bom? Bem-vindo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já chegou aqui, my friend, Bishop Robinson. Welcome, good morning. Tudo bom, Kennedy? Graça e paz. Bispo também está entrando agora. Graça e paz. A todos os nossos ouvintes, né? Ouvintes que estão nos acompanhando no canal do YouTube, Café com Maná. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Os que nos ouvem também pela rádio, né? Que Deus possa fortalecê-los, abençoá-los, que este seja um dia abençoado. Shalom, Adonai. Bom, dá para ver saudações tricolores. Acabou a tristeza, é? Saudações do Fluminense. Sinto pelos palmeirenses, né? Eu tenho alguns amigos queridos palmeirenses, pastor André, lá de São Carlos, meu consogro, ele é palmeirense. Entre outros tantos, né? O Frank, pastor Frank, lá de Brasília, tanta gente boa, palmeirense, né? Mas nós jogamos um bolão ontem, viu, Kennedy? Brincadeira, viu? Era para ser mais do que 1-0, viu? Era para ser mais do que 1-0. Não exagera, bicho. Não exagera. Tô te falando. Onde foi o jogo? Eu vi o jogo. Aonde foi o jogo? Aqui ou foi no Rio? No Rio de Janeiro. Ah, no Rio. Maracanã lotado. De tricolor, é claro, né? Mas continuam lá embaixo, né? Continuam saindo da zona de rebaixamento, né? Não. Vamos sair logo. Próxima etapa já saímos. Deus quiser. Deus quer. Esse é o problema. Se você perguntar o meu time, eu torço para o maior de todos, né? O mais ajudado pelos juízes de todos. A maior torcida. O mais favorecido, né? Sempre tem pênalti, né? Quando o Flamengo joga. É impressionante. É o único time que tem no hino Jesus. Leiam o hino do Flamengo. Todos cantam Jesus no hino do Flamengo. Sabia? É o único hino que tem a palavra Jesus. Teu som está falhando, Kennedy. Nós somos o único time de futebol que tem seu hino Jesus. E no Fla-Flu é um ai Jesus, né? É uma parte do hino do Flamengo. Então, vocês não vão entender, né? É que a dor do Fluminense é que o Flamengo saiu do Fluminense, né? Se tornou maior e melhor, né? E aí o tempo vai expurgando que tudo que não presta, entendeu? Quando você vai crescendo, amadurecendo, o que não presta sai mesmo. Tá normal. É a primeira aí, entendeu? Teu som tá falhando, Kennedy. Tá falhando? Tá. Eu vou sair e entrar de novo. Denis, corrige aí, Denis, isso, por favor. Tá bom? Eu saio e já volto. Ué, ele saiu. Eu saio e volto. Robson, shalom. Shalom, bispo.
Vamos começar o nosso tema, né? Eu coloquei aqui o tema... Ontem nós chegamos a abordar essa possibilidade de tema, que é guerra espiritual. E aí, né, para nós esquentarmos um pouquinho, o que é guerra espiritual, bispo? O senhor que escreveu um livro, né, o senhor fala sobre batalha espiritual, tem uma visão clara sobre o assunto, né? Lidamos com isso também, né, diariamente, ou né, de tempos em tempos nós temos certos embates. Nos explica um pouquinho sobre o assunto? Na verdade, esse é um assunto extremamente delicado, né? Apesar de que tem passagens bíblicas muito claras, e principalmente a de Efésios capítulo 6, né? Que revela que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores, as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. E nós vemos esse movimento no nosso dia a dia, né? Quando a gente está envolvido com o ministério, a gente que prega o evangelho, a gente que batalha as batalhas do Senhor, né? A gente percebe essa resistência. E a Bíblia tem várias recomendações de como nós temos que lidar com as trevas. Porque a Bíblia revela que há um império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus. São os dois governos, dois domínios, né, que entram em, vamos dizer assim, choque em relação à vontade humana, né? Então, a vontade humana ela é batalhada por esses dois reinos, pelo império das trevas e pelo reino de Deus. E a batalha, na verdade, é por essa vontade, porque aquele que domina a vontade do homem é que manifesta a sua vontade na terra. Então, quando o homem está submisso ao reino de Deus, por isso que Jesus manda a gente buscar em primeiro lugar o reino, porque esse governo, esse domínio, essa forma de entender e de escolher e de agir, né? Porque o entendimento e escolha é que define a ação. Então, a batalha, como diz lá em 2 Coríntios 10, né? É uma batalha na mente. É onde nós vemos que existem as fortalezas edificadas pelas trevas na mente do homem, e que isso é quebrado à medida que o homem vai entendendo o reino de Deus, à medida que ele vai se submetendo ao reino. Então, é um assunto extenso, é um assunto desafiador, e vamos abordando as passagens bíblicas no meio do caminho. Não é isso, Kenneth? Sim, realmente. Tá? O crescer no reino, a vida no espírito, né, Bispo Rob? Viver no espírito, andar no espírito, né? E junto com o corpo de Cristo, com a igreja, com o conhecimento, isso nos leva a termos mais entendimento sobre o mundo espiritual, né? Equilibradamente, de uma forma equilibrada. Então, realmente é um assunto inesgotável, né? É inesgotável porque tem muitas vertentes, né? Da linha da guerra espiritual, da batalha espiritual. Um fato interessante que eu gostaria de aqui falar para vocês é que até Pastor Joãozinho de Souza, lembra dele, bispo? Pastor Joãozinho? Lembra dele, de Porto Alegre? Um grande homem de Deus, um homem assim, fantástico. Ele me disse, certa vez, eu nunca mais esqueci disso, que ele cresceu na Assembleia e ele falou assim, Kennedy, no Brasil, a primeira pessoa a falar claramente, fortemente sobre guerra espiritual foi o bispo Robson Rodovalho. Falei, como assim? Ele falou, se você pegar na história dos livros sobre esses assuntos no Brasil, ele falou, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre guerra espiritual foi em Goiânia, o bispo Robson falando. Ele falando para mim, assim, né? Ele mostrou, o bispo Robson, ele consegue trazer panoramas da palavra de Deus, ele falou assim, na história da igreja brasileira, que estavam ainda debaixo de um pano, né? Ele falou, a palavra quebra de maldições, que hoje é uma frase, né, uma terminologia muito usada pela igreja, também não era muito usado, não era quase que nada usado antes dessa revelação que o bispo Robson teve.
Então é interessante esse assunto, porque nós somos de uma igreja que ela, lógico que nós não somos os pioneiros nessa área de libertação ou guerra, mas a profundidade desse assunto, segundo o pastor João, começou no Brasil com o bispo Robson, sabia disso? E ele falou, Kennedy, eu conheço Goiânia quando só tinha 3 igrejas, ele falou. Tinha uma quadrangular, uma assembleia e uma presbiteriana. Aí ele falou, eu conheci o bispo Robson nessa época, ali antes de 1980, na década de 70, e eu vi ele falar pela primeira vez lá sobre esse assunto. Ele disse que aquilo foi tão impressionante para ele, né, que mexeu muito com ele, algo que ele não esqueceu, e eu também não esqueço por ele ter me contado isso, sabia? Foi, vamos dizer assim, a compreensão nova, né, que o movimento da restauração, porque a comunidade evangélica, ela não é neopentecostal, né, ela vem de um movimento de comunidade evangélica, e com muita influência dos chineses, né, do Atmani, de toda aquela região ali, quando o Atmani traz a visão da igreja cristã normal, o obreiro cristão normal, acho que vocês todos conhecem esses livros, né, que são, vamos dizer assim, primordiais para você entender o movimento da restauração. Um movimento que entende que a igreja está sendo restaurada, né? Principalmente restaurando a adoração, restaurando os 5 ministérios de Efésios 4. Então, essa compreensão da igreja, né, como a agência de Deus e que as portas do Hades não prevalecerão contra ela, e essa compreensão, né, já que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja, então a gente vê o embate ali, né? Você vê, e a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente vê N passagens, né, que o inimigo viria, o Deuteronômio 28, que fariam que sejam derrotados em tua presença os inimigos, né, Deuteronômio 28, se não me engano, 7, versículo 7, e viriam por um caminho, fugiriam por 7 caminhos. Então, o apóstolo Paulo traduz isso para nós gentios, dizendo que nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? E a Bíblia revela que o diabo anda em derredor a quem possa tragar, e aí vai, né? São várias passagens bíblicas que confirmam, né, essa compreensão sobre guerra espiritual. Eu acho que é um tema desafiador para falar, ao mesmo tempo polêmico, mas é bíblico, né? Não é isso, Robson? Não é altamente bíblico? É bíblico. Agora, o que nós vemos é uma divisão também no meio cristão sobre o assunto, né? Tem quem não crê em quebra de maldições, que defende que uma vez que você aceitou a Cristo, as maldições foram quebradas. Esse é um ponto. Então, mais a igreja reformada, a igreja tradicional, que não faz nenhum movimento, principalmente com dons, né? Ela não... Por muito tempo, a igreja tradicional, a igreja reformada, ela resistiu à ideia de dons. Hoje, eu até acredito que tem uma aceitação maior, né? Depois do pentecostalismo. O que é o neopentecostalismo também, né? A gente precisa entender porque tem uma situação um pouco pejorativa devido a certas situações de igrejas, né? Mas o que se considera como neopentecostalismo é um desdobramento do pentecostalismo, seria uma outra onda produzida pelo próprio pentecostalismo, de igrejas que, né, estão hoje na mídia, né, são televisivas, de igrejas que creem, né, no crescimento pessoal, na prosperidade individual, que tem uma mentalidade positiva, que trabalha a questão de vitória, de proclamação de vitória, coisas assim, né? Mas o que acontece dentro desse contexto de batalha espiritual? A igreja tradicional, ela diz, não, uma vez em Cristo, acabou, não tem mais maldições, não tem mais nenhuma situação que prenda o ser humano, ele está em Cristo. E esse novo entendimento mostra o contrário, um processo, né? Uma vez em Cristo, você vai tendo conhecimento da verdade e a verdade liberta. Então, vai sendo revelado certas áreas, certos pontos que precisam ser até mesmo colocados em oração, né? Se houver correntes espirituais quebradas, hábitos também precisam ser abandonados, um processo de amadurecimento e de conversão. Então entra a ideia de quebra de maldições.
Só que dentro da ideia de quebra de maldições, conforme a igreja foi lidando com isso, foi descobrindo forças espirituais que atuam especificamente atrás de cada circunstância. E foi lidando com isso. Então aí eu vou fazer até uma outra pergunta, porque aqui são duas linhas, né, de entendimento. Se elas realmente, né, são contrárias uma à outra, né, se é possível ignorar a questão da batalha espiritual. E como é que é isso? Como é que nós lidamos? Porque tem 3 principais inimigos. Aí Jesus fala... Jesus não, né? Os apóstolos falam sobre isso. O mundo, a carne e o diabo. 3 inimigos. Como é que nós lidamos com isso? A Bíblia fala para não ignorarmos os ardis de Satanás, né? Nós não podemos ignorar, né? Hoje eu creio que é impossível alguém duvidar do mundo espiritual. É tão nítido, né, que o agir do espiritual é tão claro. Hoje não é oculto. Né? O ocultismo hoje virou, como é que se diz? Público notório de acesso a todos. Né? O ocultismo chega no celular, na palma da tua mão, né? As imagens. Então, hoje eu creio que é muito difícil um cristão duvidar que há uma ação, que por trás de algumas situações existe uma ação maligna, né? Existe uma ação espiritual. Lógico que nós temos que tomar cuidado de não espiritualizar tudo, tá? Não espiritualizar tudo. E temos que ter muito discernimento, né? Por exemplo, uma doença. Uma doença, ela pode ser apenas uma patologia física, natural do corpo, mas também pode ser espiritual. Jesus, quando curava, muitas vezes repreendendo alguns demônios, as pessoas eram curadas. Ou seja, a origem daquela enfermidade era espiritual. Né? Mas nem toda doença tem que ser necessariamente, né, fruto de uma ação maligna. Pode ser algo que a pessoa comeu e fez mal a ela, por exemplo, né? Tomou algo que não foi bem ao organismo e aí houve uma complicação. Então, é esse discernimento que às vezes falta a algumas pessoas, entendeu? Agora, também não é errado, né, você, sem ainda ter esse discernimento, falar, olha, Deus, se isso não vem de ti, se é das trevas, eu repreendo. Também não tem problema nenhum, né? Não tem problema disso acontecer. Agora, a ação, essa ação, ela é na mente, principalmente, né? Eu vejo isso muito forte nos nossos dias, né? Na mentalidade das pessoas. E ela é diferente dos anos 80, 90. Parece que o exército das trevas, eles vão mudando as estratégias de ataque, de influência nas pessoas. Antes, a gente, por exemplo, via, né, assim, claramente, visivelmente, uma pessoa possessa. Era mais fácil. Hoje parece que não, né? Parece que não, porque parece que normatizou um comportamento, por exemplo, social, que você claramente fala assim, não, isso não pode ser, isso não vem do céu, isso não vem de Deus. Mas está todo mundo achando normal, né? Mas não é. Então, parece que eles conseguiram difundir essa influência na sociedade, né? E a sociedade, às vezes, em algumas áreas, parece zumbis, manipulados, sabe? E se comportando de maneira normal e natural. Né? Lembra daqueles filmes, alguns filmes em que as pessoas vinham conversar contigo, aí, na verdade, era alguém incorporado, era alguém normal, bonito e conversava. Hoje é muito assim, né? Só que é uma manifestação, não é uma manifestação, é uma manifestação clara, aberta, só que parece muito normal. Vocês estão conseguindo me compreender no que eu quero dizer? Né? Comportamento de vários grupos hoje na sociedade
é algo assim quase que inacreditável, mas já é imperceptível a eles. As pessoas não percebem isso, esses movimentos, né? Que, por exemplo, usar drogas é uma porta espiritual é uma janela, você escancar a tua alma para ficar dominado por um vício. E esse vício, ele acaba com um corpo que é o templo do Espírito Santo. É lógico que isso é espiritual. É uma manipulação espiritual. Entendeu? É lógico que é. Então, o cara que vai ficar chapado, por exemplo, o cara que chapou, ele vai sair do seu estado normal, o cara que bebeu demais. Só que isso hoje é natural. Normalizou. Então, talvez a gente não entenda que algumas ações são espirituais. Eu queria também falar um pouco sobre isso. Não sei se vocês conseguiram me compreender. Né? A pergunta do Robson a batalha se dá a nível pessoal, né? Acho que é isso que ele está dizendo, que é a batalha da nossa natureza carnal, que é influenciada pela compreensão de vida que tínhamos no passado. E o inimigo aproveita, né? É interessante a ação de Satanás quando tentava Jesus. E ali nós vemos as tentações que a carne ela é vulnerável. Né? O exemplo que é dado ali fala de pão, que são os apetites, né? É legítimo saciar apetites, seja eles quais forem, seja ele de fome, seja apetite sexual, seja o apetite que for, né? É legítimo saciar. E é nessa dimensão dos apetites que nós somos muito vulneráveis. Né? E a soberba da vida, né, que mostra os reinos do mundo, e ele iria dominar o reino do mundo, né? Quer dizer, ser reconhecido pelo mundo. Essa tentação que o João até mencionou isso, que muitos líderes caíram na sedução de serem agradáveis ao mundo, né? Que é uma das áreas de tentação. E a soberba, a cobiça dos olhos, né? De querer alcançar tudo que a terra fornece. Então, a dimensão das tentações são claras ali na tentação do deserto. Ali a gente vê quais as nossas áreas, né? E eu chego à conclusão que toda vez que um homem de Deus é tentado e cai, geralmente é numa dessas áreas. Seja a soberba da vida, seja a cobiça dos olhos, seja dinheiro, né? Seja posses, ter bens e carros luxuosos, né? Às vezes os líderes caem nessa tentação. Né? Então, tudo isso, na verdade, são resistências e batalhas em nível pessoal. Quando eu, comigo mesmo, tenho esse conflito. Agora, existe a resistência demoníaca, né? Que a Bíblia fala em 2 tipos de situações, Efésios 6, que é dias maus e armadilhas do diabo. São 2 situações distintas. Dias maus, a gente vive, né? Às vezes o país está vivendo dias maus. Quando veio a pandemia, por exemplo, não foi dia, né? Foi o ano mau, né? Foram 2 anos maus que a gente enfrentou dias maus e o dia mau também aflora na gente insegurança, medo, e você tem que estar preparado para enfrentá-lo. E armadilhas. Armadilhas são situações inusitadas. Você não estava esperando aquela situação e vem um ataque, né? Vem uma situação que você não estava na tua conta e você tem que estar preparado. E a chave aí que Paulo fala em Efésios capítulo 6, primeiramente, antes de falar de armadura, Paulo fala de relacionamento dentro de casa e relacionamento no trabalho. Então, isso que me chama muito a atenção. Efésios 6 começa pedindo para os filhos honrarem o pai e a mãe e pede para os pais não irritar os filhos, revelando que a batalha espiritual começa nos relacionamentos mais próximos, principalmente dentro de casa. E logo depois ele fala para os patrões, né, não irritarem não serem injustos com seus funcionários e vice-versa, que os funcionários também não... Porque o campo de batalha da vida se dá na família, nos relacionamentos, daí a gente vê toda a ação das trevas para produzir divisão nas famílias, o divórcio, que é uma coisa que a gente falou aí ontem, né? A questão da insubmissão, né? Da família em relação à autoridade do homem.
E por aí vai. Na verdade, são batalhas que é enfrentado pelo crente. Se ele não tiver discernimento, né, não perceber isso, ele cai na armadilha e entra no conflito da divisão, da crítica, da tensão constante em casa, sem perceber, pensando que são conflitos de relacionamento. Na verdade, são batalhas espirituais. Satanás aproveita a tensão nos relacionamentos para produzir cada vez mais armadilhas, né? E acaba gerando conflito, divisões, e chegando até a ruptura do divórcio. Então, eu entendo que a batalha espiritual, antes de se falar de armadura, né, porque eu creio que você vai enfrentar tudo isso cuidando da tua mente, cuidando das tuas emoções, porque ele fala de capacete, ele fala de couraça, ele fala de cinturão, que aí é desejo, né? Para mim, é a divisão da mente, né, dos pensamentos, das emoções e dos desejos. Essas três dimensões aonde eu venço, né, as tentações mentais, emocionais e volitivas, né, e que eu vou superando. Aí fala também do calçar os pés na preparação do evangelho, de não deixar de caminhar com Cristo, né, de andar com Jesus, seguir a Jesus negando-se a si mesmo, embraçando o escudo e espada do Espírito. Ali você vê um conjunto de atitudes que precisam ser tomadas, né, para você poder vencer tanto a batalha da carne quanto a batalha dos ataques das armadilhas. É como eu percebo ali. E sempre pela... Desculpa, Bispo Robson. Não, tudo bem. Aqui, ó, olha só. Né, eu vou pegar um outro texto, que é Romanos 8. Eu falei de inimigos. Inimigos, os apóstolos, eles pontuam 3 inimigos. Mundo, carne, diabo, que significa forças espirituais. Vamos colocar dessa maneira. Espíritos, né, que estão por trás de certas práticas e pecados e fomentam isso. Então, olha só, vamos lá, Romanos 8. Aqui diz assim o verso 5: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Interessante, né? Você percebe a seriedade do que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma. Que ele está dizendo que se torna inimigo, né? Inclinação para a carne ou da carne acaba gerando morte e acaba criando inimizade contra Deus, porque a carne não é sujeita às leis de Deus. Então essa batalha envolve leis de Deus, que é a vontade de Deus. Aí entra a nossa mente, né? O campo de batalha de todo ser humano é a mente. Eu estou sujeito às leis de Deus, eu não estou sujeito às leis de Deus. A carne, como inimiga, ela tem os desejos, né? Ela produz desejos, mas desejos que desalinham com leis de Deus. E aqui Paulo está deixando muito claro: a carne não é sujeita às leis de Deus e nem o pode ser. Não pode. Então, ela tem que ser tratada, ou pelo menos os desejos carnais, as vontades carnais, como um inimigo. Tem muito crente que concilia isso, né? Quer ajustar isso. Vamos fazer um acordo aqui, aquela coisa toda. Não vamos batalhar, não. Deixa pra lá essa história de batalhar. E aqui é uma batalha. Aí se pegar outros elementos, daí vamos pegar, né, o mundo, que envolve exatamente, né, valores, vontades, e também a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência maligna. E terceiro, o diabo, que é aquilo que a gente costuma dar mais ênfase, né, que são as forças espirituais que estão por trás, né? Agora a pergunta é: o que essas forças espirituais podem produzir? Essa é a pergunta. Né? Como que elas atuam? Morte, né? Elas produzem morte. A intenção é a morte espiritual. Ali, quando Jesus foi tentado no deserto, né, ele venceu Satanás usando a seguinte expressão: está escrito. Né? Naqueles 3 níveis de tentação, que também revela as 3 estratégias do inimigo para nos afastar do reino de Deus, né? Olha, vejam bem, se Satanás, teve ousadia para tentar
Jesus e retirá-lo da sua missão, é lógico que ele também vai fazer isso contra nós. Exatamente como o bispo Hugo falou, nesses 3 níveis, e muito claramente como aconteceu com Jesus no deserto. E nós temos que usar exatamente a mesma arma, as mesmas armas, a armadura que nós temos, que está em Efésios, mas vencer pela palavra. Nós só vencemos essa luta contra a carne pela palavra, né? E como Jesus disse, está escrito. E é interessante isso que você falou, bispo, porque realmente contra a carne não tem negociação, né? É um inimigo, né? É um inimigo que não vira amigo, né? A carne não se converte, é isso que Paulo está falando. A carne não vai se converter. Tem que tratá-la como um inimiga mesmo, porque senão ela derruba, porque a concupiscência da carne, os desejos da carne, acabam alimentando a mente, sobem para a mente e inflamam o coração. Sabe quando o corpo está inflamado, né, e aí ele começa pela inflamação geradora? É assim, a concupiscência ela chega na carne, nos sentimentos, sobe para a mente, domina a mente e entra no coração, que externaliza-se no comportamento e nas palavras. Então, tudo começa por aí, mas tem que terminar, só termina quando nós temos a palavra, né? Por isso que é importante o meditar na palavra, o ler a palavra, o estar na palavra, o andar no Espírito, porque aí nós temos forças para repreender, né, esse ataque em nossas vidas. Então, esse ataque da carne, né, que vem através das tentações, ele é vencido todos os ataques são vencidos pela palavra. Todos. Seja no espírito, né, se for orar, por exemplo, contra uma doença, um ataque, uma enfermidade, uma situação, é a palavra. É a palavra. Em qualquer situação de guerra espiritual, nós temos que ter a palavra de Deus, porque é o nome de Jesus que tem essa autoridade para repreender. Então, nós temos, eu lembro do pastor Mário, né? O pastor Mário ele usa um termo engraçado, né? De fazer faxina espiritual, né? Já viu esse termo que ele usa? Ele usava esse termo assim, não, tem que ter uma faxina na casa, tem que ter uma faxina no interior, tem que limpar mesmo, limpar a mente, limpar as emoções, limpar o coração, porque por onde o inimigo entra e passa, ele deixa uma estrada de esgoto, de podridão dentro da alma da gente. Então, nós temos que blindar a mente com a palavra, através do capacete, o coração com a couraça, sabe, o escudo da fé. Tudo isso que o Bispo Hugo já colocou aqui para nós. Quando você percebe uma das sutilezas das trevas, é que o homem subestime, né, a maneira da ação que as trevas produzem na vida, na igreja, e na maneira... Porque quando você subestima a ação das trevas, você corre o risco de ignorar que existem demônios, que existem resistência espiritual, que existe maldição, sim, dentro da igreja. Porque a maldição dentro da igreja, apesar que a pessoa confessa Jesus, porque Tiago diz que fé sem obras é morta. Eu posso falar que sou de Jesus, mas as minhas atitudes, as minhas obras provam o contrário, né? A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a prática de atitudes ou palavras da ação do mal, né, que produzem o mal, atrasem essa ação de maldição na vida da pessoa, ainda que ela seja crente. E outra coisa, nem tudo que Jesus levou na cruz é instantâneo na vida do homem. Vide as doenças. Jesus levou enfermidade, Isaías 53 diz que ele levou enfermidade, mas as pessoas ficam enfermas, né? Então, existe o período da posse daquela conquista da cruz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito, vamos dizer assim,
é uma garantia que nós temos legal no mundo espiritual. Só que tem que ir lá e, como gostamos de falar no evangeliquez, né, tomar posse. Né? Então, enquanto o homem não toma posse daquele direito, ele pode estar sendo assolado pelas trevas, ele pode estar sendo resistido, ele pode estar sendo visitado por espíritos familiares, né? Pode estar sendo visitado por demônios que vêm cobrar a dívida já paga na cruz, né? Satanás é enganador. Então, existem vários fatores que envolvem essa questão do conflito do homem com as trevas, além do conflito do homem com a sua própria carne, né? Então, eu creio que essa sutileza, né, que o inimigo usa, trazendo a teologia para combater a forma que se faz batalha espiritual, às vezes os teólogos, os intelectuais da fé, né, querem ter um certo desprezo pela batalha espiritual. Tipo assim, isso aí é perda de tempo, isso aí é coisa de gente ignorante, ou gente que não conhece a Bíblia plenamente. Olha, eu leio a Bíblia há mais de 40 anos e cada vez eu percebo a sutileza do inimigo. E outra frase que chama muito a minha atenção é Jesus dizer que ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o mundo é um sistema que o tempo todo está agindo contra a nossa fé, seja intelectualmente, seja através de homens maus, homens usados pelas trevas, e seja também por ação de demônios. Nós não podemos ignorar o número de demônios que a gente lê no Novo Testamento. Jesus enfrentou muitos demônios e ele repreendia e expulsava esses demônios. Quer dizer, se o próprio Jesus ensina em Mateus 12 que o valente amarra as pessoas e ele que tem que ser anulado, amarrado para depois ser saqueado, então existe um processo, né, de libertação, porque aqueles que são libertos, se eles não cuidarem do seu coração, o espírito volta com 7 espíritos piores do que ele. É o que Jesus revela no Evangelho de Mateus. Então, essas passagens bíblicas não podem ser ignoradas pela igreja, dizendo que não existe, né? Dizendo que isso aí é fanatismo, que é exagero, é coisa de neopentecostalismo, e é um absurdo, né? Acaba sendo um absurdo para quem realmente tem a convivência. Eu, particularmente, eu percebo na minha vida quando eu estou sendo resistido, e às vezes eu não estou fazendo nada de errado, né? E aí o caminho eu sei, é batalha, é orar, é jejuar, é ordenar que saia, que vou para o altar, dobro meus joelhos, reivindico que Deus julgue a minha causa, né? Então tudo isso, como Ezequias fez, né? Colocou a cobrança, os insultos de Senaqueribe diante do altar. A gente vai aprendendo mecanismos, né, que vai nos levando a aprender a resistir o mal e poder viver o evangelho plenamente. Interessante. Vamos pegar forças espirituais. Vamos pegar no Velho Testamento primeiro, porque o pessoal fala muito que o Velho Testamento não tem tais coisas, mas olha só, a morte do rei Acabe, se a gente estudar um pouquinho, antes ele consulta um profeta do Senhor que fala uma visão para ele, de Deus, perguntando quem enganaria Acabe, diante de forças espirituais, diante de anjos. E sobe um ser espiritual, que dá a entender que é um espírito maligno, que diz, eu vou enganá-lo. Eu vou ser uma palavra mentirosa na boca dos profetas de Acabe. Olha a atuação. E, de fato, Acabe vai para a guerra e morre. Né? Tá lá, é uma passagem. Está mostrando forças espirituais por trás de fatos. Se pegar o livro de Jó né, o início, capítulo 1 e 2, mostra quem está por trás de toda a calamidade de Jó. Não é isso? Deus permite porque Satanás pede isso, né? Vamos ver como é que ele se comporta, né? Vamos ver como Jó se comporta. O Senhor cercou ele de bens, mas vamos tirar tudo. E vamos ver se ele não blasfema, porque olha a situação, queria que Jó blasfemasse. O alvo das forças espirituais era o que ia sair da boca de Jó. E Jó não blasfema. Né? Nós vemos forças espirituais atuando. E mexeu nas finanças. Houve morte, porque a família de Jó, infelizmente, os filhos morreram, né, por uma circunstância, né, um fenômeno da natureza que derrubou, um vento que derrubou as paredes, né, e a gente sabe que foi forças espirituais. Está escrito isso no livro. Né? E, por fim, ele ainda pega uma doença no final. Ele fica com uma doença que o humilha, né, ao ponto dele ficar para fora da cidade, sentado ali,
né, como um indigente coçando com um pedaço de telha, né, um caco de telha para coçar as feridas. Nós vamos ver outros momentos de forças espirituais, anjos inclusive, né, atuando, um exército inteiro de Senaqueribe, que era o inimigo de Israel, de Judá, na verdade, né, da nação de Judá, que é eliminado, né? Na verdade, a força espiritual, o anjo, ele atua e o exército tem uma baixa violenta. Nós vamos ver Davi, o rei, também com um anjo, né, como se fosse uma peste, né, por 3 dias percorrendo. Ele para, né, ele não continua nos 3 dias, mas ele a mortes, né, como se fosse uma peste. Nós vamos ver no Novo Testamento muitas atuações, né, e embates com forças espirituais. Jesus, né, o Bispo Hugo mencionou, expulsando demônios. Né, talvez o mais emblemático é aquele gadareno, né, que tinha uma legião, aí fala do número, legião. O que é uma legião? Né? É como se fosse um número de soldados romanos, né, de um batalhão romano, de uma tropa, falam em 3 ou 6 mil soldados, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas é um número grande. Enfim, e Jesus expulsa, eles entram nos porcos e os porcos se precipitam nas águas. É um negócio assim diferente, né? Nós vemos doenças que estavam atreladas a forças espirituais, não é isso? O menino epilético, que ora caía no fogo, ora na água, parecia epilepsia. Há textos que falam que já era, né, forças demoníacas mesmo. A mulher encurvada e assim por diante. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para né, a gente trabalhar essa questão das forças espirituais. 1 João 3 fala assim, olha só, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, para que, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ok, então eu vou pegar só a parte que interessa aqui, que é, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Que obras tem o diabo? O Kennedy era para falar. Fala, Kennedy. Que obras tem o diabo? Né? Em que área você quer saber? Na economia, na política, na religião, na educação? Obras é trabalho, obras, né? Que tipo de realizações? Porque assim, quando a gente fala de mundo espiritual, parece que é um mundo que não interage. Alguns têm uma impressão de que ele não interfere nesse mundo. É um mundo de fantasmas, né? Que passa pelo corpo de um ser humano, mas ninguém percebe, que passa por paredes, como se fosse uma coisa que não interage com esse mundo. Mas aqui diz obras. E o Filho se manifestou para destruir essas obras. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Exemplos naturais das obras espirituais. Quem ainda não foi, se um dia chegar em São Paulo ou em qualquer região da tua cidade, né, você vai ver que tem um lugar chamado Cracolândia. Né? Todo lugar tem, toda cidade tem. A de São Paulo tem uma conotação maior porque são centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas ali vagando como zumbis. Ali você vê claramente, que aquele ambiente é espiritual, é carregado, é pesado, e que são pessoas mortas vivas, então, dominadas por muitos demônios, né, na saúde, na mente e no físico, né, pessoas que não têm mais discernimento não conseguem dizer não, são escravas, né, escravas das drogas. Então, dando um exemplo social. Outro exemplo social, por exemplo, crime, né? O crime.
Um criminoso, ele inicia nessa vida, geralmente os traficantes, eles iniciam na infância. Eles já são captados, certo, pelos maiorais do crime na infância, né? E eles são ensinados desde a infância. Então, há uma escola para o crime, por exemplo. Então, isso é maligno. Dá para ver ali na sociedade um ambiente, você for num lugar desse, é um ambiente de morte, de miséria, de raiva, né? Você vê tanto se você for sair de um ambiente desse e for para um lugar mega, ultra luxuoso, também você consegue perceber em alguns lugares que há uma sedução, um ambiente que seduz, que te leva a ter desejos, né? A pornografia, por exemplo, é algo que mostra claramente esse domínio, esse envolvimento. São obras do maligno, são obras. Então, o diabo ele tem obras nacionais, obras mundiais, ele vai envolver, ele usa o ser humano para se manifestar. Os demônios, os espíritos, eles precisam do corpo de uma pessoa para agirem, né, fisicamente. Então, o desejo deles é entrar dentro do corpo de uma pessoa e controlar. Algumas pessoas, elas não manifestam que não há essa manifestação clara, óbvia, até por estratégia do inimigo, entendeu? Por uma estratégia. Você pega um intelectual, um professor, você nunca vai imaginar que a mente dele está totalmente corrompida e o que ele está ensinando é fruto de uma mente maligna, de uma ideologia maligna para desvirtuar. Também. Então, ele tem vários níveis de obras em todos os níveis da sociedade, de todas as maneiras da sociedade. Você vê, ele agiu em Caim. Caim, Deus falou para Caim: Caim, cumpre a ti dominar esse teu desejo de matar. O desejo de matar vem de onde? O ódio vem de onde? Então, ele tem obras que ele é local, é pessoal, né? é no coletivo, entendeu? Tu vê a coletividade. Você vê muito na música, na cultura, por exemplo, como a música, uma festa rave, por exemplo. Eu nunca fui a uma festa rave, mas as pessoas que me contam que participaram dessas festas, elas bebem, né? Uma grande maioria tomam ali alucinógenos e elas, pela batida da música, elas têm o mesmo comportamento. Então, você vê que é um domínio e aquilo é lógico que é espiritual. Então, tem vários níveis na televisão, filmes infantis, desenhos infantis. Você vê em desenhos infantis, né, a ação maligna, as obras das trevas, você consegue perceber claramente hoje em filmes. Então, assim, são muitas obras, né, e Jesus veio para destruir. Agora, essa destruição parte de um discernimento, de um entendimento, da revelação. Você fala: poxa, isso não é do Senhor, não é de Deus. Como o Bispo Hugo falou, tem momentos que nos sentimos resistidos, né? Tem um dia mal, tem lugares, né, Bispo Hugo, que é diferente. Tem lugares que, por exemplo, você vai num lugar, o céu é aberto, né? Nossa, que tem cultos, por exemplo, tem igrejas que já venceram essas resistências, porque sempre há uma resistência espiritual contra a igreja. Tem igrejas que a igreja, o corpo de Cristo naquele lugar, venceram aquelas resistências espirituais daquele ambiente, e você vai num culto, em alguns cultos, você vê que parece que não tem teto a igreja. Você levanta a mão, parece que você está no céu. Já perceberam isso? Né? Começa o louvor, a paz do Senhor, boa noite, irmãos. Parece que só em levantar a mão você vai ser puxado para o alto, né? E você olha para cima, assim, você tem a sensação que não tem o teto da igreja, já é o céu. Por quê? Porque aquele ambiente está tão conectado à glória, à unção de Deus, que é igual aquela escada
né, por onde é o Manaim, um lugar de acampamento de anjos, se tornou um lugar em que o céu desce, os anjos sobem e descem. Mas tem lugares também que você passa e arrepia no teu corpo, né, que se sente claramente, opa, tem demônios por aqui, né? Você percebe isso também, entendeu? Em animais. Então, assim, as obras de Satanás são inúmeras, né? Inúmeras. Na política, então, na mentalidade, essa guerra que nós vivemos hoje, o fundo, a origem de tudo isso, ela é espiritual. Por quê? Para a implantação, aí não é o tema de hoje, mas é tudo isso para implantar o poder para a vinda do anticristo. Mas não é essa linha, né? Mas eles trabalham para isso. Eles trabalham para um propósito, né? E trabalham a nível pessoal, a nível familiar, trabalham no bairro, trabalham na cidade, e daí vai. E vão indo. Bispo Hugo, o que o senhor disse, bispo? Temos pouquinho tempo, né? Temos 4 minutos. Lembrar aí o pessoal que está participando, a Sinara Magueta, pastor Kleber Eduardo, de Guarulhos, a Márcia Bispo aqui da ZN, o Mar Nasser também aqui da ZN, Lisiane, a Maria Socorro Rodrigues, né? Está sempre aqui com a gente também da ZN, o Rômulo, que é da ZN, é um dos nossos 12 aqui, querido. A Maria Rodrigues faz várias observações, né, sobre maldição, sobre pecado, o que traz maldição, a prática do pecado, né? Aquilo que nós enfatizamos que Jesus levou na cruz. A Mary, então, um bom dia aqui, a barbearia Dom Rafael, onde o Kennedy disse que um dia vai lá cortar cabelo. A Andréa Oliva Vargas, Felipe Romantieses, esse nome diferente, né? A Maria faz inúmeras observações, né? A gente teria que ter um programa aqui só para mencionar os comentários da Maria. Obrigado. Parabéns, viu, Maria? Muito boa a contribuição. Muito boa mesmo. De onde que ela é, hein? Aqui é Maria Socorro, ela é uma líder nossa aqui de célula, aqui na Zona Norte. A Márcia Bispo também, que é daqui, né? Muito espiritual, tão real quanto o sol, tal. E Maria, com muitos comentários, muito mesmo. Então, obrigado pela participação de todos. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Eu creio que esse assunto de batalha espiritual é um assunto muito vasto, mas eu creio que nós crentes, né? Por isso que Jesus mandou vigiar e orar para não cair em tentação. O próprio Pai Nosso, né, fala: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a batalha está até no Pai Nosso. Então, cuidado, né? Ficar esperto. Tenha sempre alguém que cuide de você, que tenha coragem de apontar teus erros, né? Para ver se você não está caindo. Porque muitos pastores, gente boa, hoje estão envolvidos aí com teologias, com doutrinas, que nós sabemos que não são bíblicas e não são de Deus, né? Vem de outro lado. Verdade. É isso, né? Estamos terminando, faltam 2 minutinhos, vamos fazer as considerações, né? De fato, obras do diabo ali no texto está mostrando práticas de injustiça e práticas da justiça. É interessante que certas práticas, né, podem representar algo maligno. E o apóstolo está apontando isso e dizendo, olha, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é uma maneira de viver do crente, do cristão, do filho de Deus. E ele vai manifestar as obras de Deus através da prática da justiça. Então, quando nós deixamos certos comportamentos, quando nos arrependemos verdadeiramente, nós também estamos abandonando práticas que estão ligadas, né, infelizmente, a conceitos malignos, né? Pecado é um negócio terrível. Um dia a gente tem que fazer uma abordagem só sobre o pecado e o impacto do pecado, prejuízo do pecado, né? Porque parece que a igreja perdeu um pouquinho do senso disso, né? E a batalha está nessas coisas, né? Aí envolve, sim, coração, mente, atitudes, comportamentos. Mas é isso, né? Que Deus abençoe a todos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos, que o Senhor proteja, fortaleça. Deus abençoe, né? Kennedy já está em Curitiba? Já está em Curitiba, Kennedy? Já estou com a mala dentro do carro, entendeu? Terminando aqui, daqui a Curitiba dá 4 horas. Ah, legal. Entendeu? Estou saindo Hoje já. começa o Sara Conference do sul do Brasil, né?
depois de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Vai ter um tempo de refrigério, muita unção de Deus. Deus abençoe aí, um grande abraço. O Denis, fica na paz aí, pode encerrar, né? Até amanhã. É isso aí. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. É isso aí, É gente. isso. Vamos deixar o Kennedy. Tem que correr, né, Kennedy? Tem que correr mesmo, gente. Vai eu, a Célia, o Bispo George e a Bispa Denise. Mas a minha filha Giovana. Vai abrir hoje à noite? Oi? Começa hoje à noite. Ah, começa hoje à noite. Que bênção, que bênção. Começa hoje à noite. Legal. Também não tem lugar, não tem uma vaga sobrando, superlotou. Vai ser lá na igreja mesmo, né? De Curitiba. No Arena Hall, isso. É, eu conheço lá. Lá cabe o quê? Umas 2.000 pessoas ou não cabe 2.000? 2.000. 2.000. 2.000. Vai estar bem apertadinho. Previsão é 2.400. Ei! É muita gente. Benção. Isso porque o Rio Grande do Sul não está vindo em peso, né? Entendeu? Então, Mas vai estar lá o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul vai estar lá, né? Vai. Uma parte, né? Os que puderem ir, eles vão. Legal. Célia Prado. Minha filha. Sério. Ó, só para terminar o assunto, a Cláudia Afonso no chat está sugerindo o filme Nefariums. Eu também assisti. Realmente, assistam. Aí vão entender, né? É um psiquiatra que tem que fazer uma análise de um preso que está, vamos dizer assim, tá para morrer, né? Pena de morte. E, na verdade, é uma possessão. Então, ela vai trabalhar, vai mostrar como é que é essa influência. A ideia do filme é mostrar a influência espiritual. Não, é isso aí. O bom é quando o demônio fala que ele não precisa nem agir mais, que os homens estão melhor do que eles. Pois é. Oi, Celinha. Tudo bom, querida? Shalom. Vamos para a nossa celebração agora, né? Ei, benção, hein? Glória a Deus. Fala para ele. Fala para ele, querido. Manda aqui, fala para ele. Você, querido. Aí, viu? Viu, Bispão? Fala. Eu já falei. Fala de novo para eles ouvirem, não ouviram bem. Tchau, bispo. Tchau, bispos. Tchau, gente. Tchau. Aí, viu? Fica na paz. Tchau. Isso aí. Deus abençoe a todos, então, né? Pode fechar, Denis. Um abraço a todos.